Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Quando eu ouço a palavra, que gozo me dá, ao saber que estou completo e que não me falta nada. Eu te louvo em espírito, em verdade, espírito em... Quando eu ouço a palavra, isso é o que faz a diferença na vida de um filho de Deus. Há muitos filhos de Deus e a maioria não ouvem a palavra, então não tem resultados da palavra. Deixa eu me organizar aqui. Quando o filho de Deus não ouve a palavra, não tem resultados da palavra. Quando ele ouve a palavra, ele tem resultados da palavra. Vamos orar? Pai, Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, que a ministração desta noite seja feita para a Tua glória, no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Seja exaltado e glorificado, porque Tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Penso que ela será revelada pelo Espírito Santo que habita em nós. E o Senhor será louvado, glorificado, porque ela não voltará para o Senhor vazia. Cri, por isso falei. Que a Tua graça seja revelada a tantos quantos vão me ouvir e me assistir nesse momento. Hoje, amanhã, depois. Eu sei que o Senhor é onipresente e onipotente. Então o Senhor não dormitará. O Senhor é um Deus poderoso para fazer além daquilo que eu penso. E estou pensando nesse momento. O Senhor faz além, infinitamente mais. A Ele seja honra e glória em Cristo Jesus, na igreja, para todo sempre. Digam comigo amém. Não vou ficar orando até as 4 da manhã. Abençoados, deixa eu mostrar para vocês, para quem não tem ainda. O irmão falou assim: ô apóstolo, você não mostrou mais os livros. Então vou mostrar. Está aqui, ó, livro MGA, para quem ainda não tem. Esse é o volume 1. O assunto: crescendo na graça, reinando em vida, e a minha graça te basta. Se você não tem ainda, adquira. Você pode pegar, você pode pedir através do nosso site, ou no nosso canal no YouTube, ou no WhatsApp. Livro MGA, série Graça e Apostolado, volume 2. Assuntos: eleitos por Deus em Cristo, graça sobre graça e apostolado. Se alguém não tem aqui na igreja, adquire na livraria. Se você está longe em outra cidade, eu mando para tanto. Até em Portugal já tem. Portugal, México, Irlanda, Estados Unidos, já tem esses livros MGA, série Graça e Apostolado. Vamos ver o volume 3. Esse é o volume 3, livro série Graça e Apostolado. Tudo que eu prego e ensino está nos livros. O assunto: o ministério da reconciliação, foi ele e não nós, e o fim da lei. Eu ensino nesse livro, volume 3. Esse é o volume 4, série Graça e Apostolado, volume 4, para quem não tem ainda. Os temas, os assuntos: a soberania de Deus, não somos como Moisés, e a salvação eterna do cristão. Para quem tem medo ou pensa que se pode perder a salvação, aqui eu explico. A salvação eterna. Esse é o volume 4, série Graça e Apostolado. Volume 5, série Graça e Apostolado, volume 5, para quem não tem nenhum ainda, ou se está faltando algum. Os assuntos: prosseguindo para a perfeição, seguir somente, e o ministério de Paulo. Aqui eu falo nesse livro sobre os ministérios de Paulo. Paulo teve 3 ministérios. Tem gente que não sabe disso. Paulo teve 3 ministérios. Entre os judeus, entre os reis e entre os gentios.
Geralmente se fala que Paulo é o apóstolo dos gentios, mas na Bíblia mostra que ele teve 3 ministérios e nesse livro eu ensino. Esse é o volume 5, tá? E o mais recente do meu trabalho, volume 6. Esse é o mais atual, livro, série Graça e Apostolado. Os assuntos, esse já é outro nível, vai subindo. Predestinação, a certeza da salvação. Graça, mostrando o erro e por que está errado. Os batismos. Então esse livro já é um outro nível, tá? Predestinação, a certeza da salvação. Graça, mostrando o erro e por que está errado. Os batismos. E um novo sacerdote, uma nova lei. Esse é o volume 6, para quem não tem ainda. Quem não tem aqui na igreja, adquire na livraria. Se você está em outra cidade, em outro estado, em outro país, WhatsApp, ou no nosso site, graçaapostolado.com, ou na Rádio MGA, tem o link também, ou nos grupos do WhatsApp, você adquirindo os livros MGA, você vai ganhar de grátis quer dizer que você não paga nada, gratuitamente, Provérbios de MGA, um livrinho com várias revelações que Deus tem me dado, eu coloco aqui, e também, uma das maiores revelações que Deus me deu, o Rei de Tiro, firmado em Ezequiel 28. Uma breve analogia entre o Rei de Tiro, Adão e Lúcifer. Uma revelação que Deus me deu. Então, esses livrinhos vai de grátis, tá? Você adquire os livros MGA e eu te mando gratuitamente, afora os folhetos, que eu sempre coloco também folhetos, adesivo, e vai tudo grátis para quem adquire os livros MGA. Tá bom? Adquirindo os livros, você ganha grátis aí. Quem aqui na igreja não tem, adquire depois com a Jéssica na livraria. Você que está me assistindo ao vivo, pode chamar no WhatsApp dos grupos MGA, ou no nosso site, graçaapostolado.com, ou na rádio MGA online.com. Tudo tem o link para você adquirir os livros. Amém? Glória a Deus. É um trabalho. Tudo que Deus tem me revelado, eu coloquei nos livros. Esses livros não é para ninguém ficar rico, né? Principalmente eu, que sou o autor. O objetivo desses livros é edificar a igreja de Cristo. Amém? Se eu pudesse dar 100% grátis, eu daria. Eu não tenho como. Eu faço o livro quase preço de custo, só para você crescer na graça e no conhecimento. É para edificação da igreja. Amém, irmãos? Esses livros não acham em nenhuma livraria da face da terra. Só se alguém está pegando aqui e revendendo ali, mas não tem. Esses livros são produção independente do Ministério Graça Apostolado. Amém? Então você só acha no Ministério Graça Apostolado. Pelos grupos, WhatsApp, pelo nosso site, pela nossa rádio, mas você não acha em nenhuma livraria. Coloca a mão na sua Bíblia aí. Coloca a mão nela e diga assim, ó. Eu creio, por isso eu falo. A graça me será revelada. Pelo Espírito Santo que habita em mim. Amém? Ô Jaque, qual o tema, Jaque? O que nós vamos falar hoje aqui? Qual que é o assunto? Apostolado. Tão fácil que alguns se perdem. Não era para ninguém se perder, né? Mas a questão é uma só. Pega sua caneta aí, Bíblia, papel, já anota essa revelação. O apostolado é a perfeita direção de Deus para a igreja. O que eu disse? Para quem que é o apostolado? Para a igreja. O apostolado é para a igreja. Nós somos a igreja. Ora, a igreja tem o quê? Pastores. Então, tem caneta aí? Quem não é apóstolo precisa estar debaixo do apostolado. O que eu disse? Você entendeu essa frase? Bom, se não é apóstolo, é pastor, é evangelista, né? É um obreiro. Se não é apóstolo e precisa estar debaixo do apostolado, o que a pessoa precisa para estar debaixo do apostolado? Submissão. Tão fácil que alguns se perdem. Vamos começar de trás para frente? Romanos capítulo 12, por favor. Veja na sua Bíblia. Acompanhe essa ministração e você será muito edificado. Amém? Os livros MGA você pode adquirir depois me chamando no WhatsApp, ou no nosso site, ou na rádio MGA.
tá? Você pode chamar nos grupos MGA, eu te envio pelos correios. E não paga o correio, hein? Correio é grátis também. Olha, vai grátis o Rei de Tiro, vai grátis o Provérbios MGA, vai grátis o correio que você não paga, vai grátis os folhetos. Então você só está pagando só o custo da matéria, né? Porque tem editora, tem impressão. Tá bom? Me chama no WhatsApp e eu te passo os valores depois e você semeia na obra, eu te envio o livro. Romanos 12. Diga comigo assim: o apostolado é a perfeita direção de Deus para a igreja. O que eu disse mesmo? Irmão, é tão fácil ouvir e entender essa frase. O apostolado é a perfeita direção de Deus para a igreja. Se tem algum pastor me ouvindo, precisa estar debaixo do apostolado. Vai sair revelações nessa ministração aqui. É bom que você anote. Veja Romanos 12, verso 3. Vou começar de trás para frente. Romanos 12, 3. Paulo diz: pois pela graça que me é dada, ou seja, segundo o entendimento que Deus me deu, eu digo a cada um dentre vós, sublinha aí, que não saiba mais do que convém saber. O que Paulo diz? Que não saiba mais do que convém saber. Isso é uma direção para mim, para você, para a igreja. O crente se perde no caminho porque às vezes ele quer saber mais do que ele convém saber. Quem entendeu? Deixa o Romanos 12 aberto. Abre o 1 Coríntios 4. Veja na sua Bíblia. Tudo Paulo falando. Não fecha o Romanos 12 não. 1 Coríntios 4. Olha o que Paulo diz no verso 6. E não fecha o Romanos 12 para você comparar. 1 Coríntios 4, verso 6, Paulo diz: irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim quem? Paulo falando. Apliquei figuradamente a mim e a Apolo por amor de vós, para que em nós, sublinha na sua Bíblia, aprendais a não ir além do que está escrito. Sublinha isso. Aprendais a não ir além do que está escrito. Você quer ver o crente errar na caminhada? Ele ir além. Ele sair da Bíblia. Quem está entendendo? Vai dar zica, vai dar bode, vai dar problema. Vai dar problema. Tem gente aí que já não está mais nem usando Bíblia. E Paulo diz para não ir além. Se já não está usando a Bíblia, está indo além. Você acha que não vai falar fora dela? Não está nem usando. Está interpretando ao seu bel prazer, do jeito que você pensa que ele interpreta e sai falando, dizendo para todo mundo. Está escrito? Não está escrito, mas e começa a falar. Então, o apostolado, ele é tão fácil que alguns se perdem. Irmãos, essa mensagem é para profeta, para evangelista, para pastores, para mestres, os que ensinam a palavra. Essa ministração, vou fazer ela bem devagarzinho. Essa ministração que eu vou fazer agora, ela é para os profetas, ela é para os evangelistas. Esteja perto, esteja longe, não muda nada. Essa ministração é para os pastores que dirigem igrejas, que cuidam de pessoas, de ovelhas. Para mestres, seja homem ou mulher, que ensina a palavra. O apostolado, ele é tão fácil que alguns se perdem. Você tem caneta aí? Há 25 anos atrás, Deus me deu uma revelação. Logo que Ele me revelou a graça, fevereiro de 1997. Uma das primeiras revelações que eu recebi. Eu vou te dar. Anota aí para você não esquecer. Uma das primeiras revelações que Deus me deu. Primeiro, o apostolado é a perfeita direção de Deus para a igreja. Já notou isso? Segunda revelação. Essa é mais forte. Se você de fato está debaixo do apostolado, principalmente pastor, evangelista, pregador, principalmente. Se você de fato entendeu e está debaixo do apostolado,
Se você de fato está debaixo do apostolado, você não, principalmente pastor, pregador, quem dirige igrejas, ovelhas, se de fato está debaixo do apostolado, você não vai se trancar dentro de um quarto para pedir a Deus revelação do que você deve pregar à noite. Se você de fato, talvez você não entendeu ainda, essa mensagem é para pastores, para pregadores, obreiros, evangelistas. Se de fato você está debaixo do apostolado, porque eu não me tranco dentro do quarto perguntando para Deus o que eu vou pregar à noite, ou o que eu vou pregar quarta-feira que vem, ou domingo que vem. Eu não faço isso. Eu estou debaixo do apostolado. Ah, então o que você faz? Ué, eu consulto o apostolado. Eu não tenho que consultar a Deus, porque Deus já me deu o apostolado. O que acontece com alguns pastores? Ao invés de trazer o apostolado que recebeu, vai consultar a Deus. Senhor, meu Deus, revela, Senhor. Ele fala, já revelei. Olha o que o apóstolo Marcos Gomes te ensinou. Você nunca ouviu o que ele te ensinou. Olha os livros que você tem. Olha as apostilas dele que você tem em mãos. Olha quantas pregações você já ouviu. Olha o seu caderno de anotações. O que você está falando comigo? Deus fala, não estou entendendo o que você quer que eu te revele. Você já anotou tudo a revelação? Agora vai lá e fala. Só quem entendeu. Então é tão fácil que alguns se perdem, alguns erram o alvo. Há 25 anos atrás, eu vou falar uma frase de 25 anos atrás. Olhem para mim, prestem atenção. Eu vou te falar uma frase de 25 anos atrás, uma revelação. Posso falar? Então lá vai. Antes de eu conhecer a graça apostolado, antes eu ficava, Senhor, o que eu vou pregar? Senhor, o que eu... Senhor, o que eu... Oh, meu Deus. Antes, agora não mais. Por quê, pastor? Porque agora eu estou debaixo do apostolado. Então deixa eu ver o que o apostolado fala. Só quem entendeu. Ah, se você entendeu o que eu falei. Eu vou falar de novo. Está vendo esse pastor aqui? Eu já era pastor antes da graça. Mas a graça me foi revelada. Você já não era pastor? A graça já não te foi revelada? Você já não era obreiro? Você já não era evangelista? Você já não era um pregador? Você já não ensinava a Bíblia? Igual eu. Antes, eu ficava buscando a Deus, tal. O que eu vou pregar, Senhor? Me fala, me dá uma palavra. Antes eu ficava, agora não mais. Então o que você faz? Eu consulto o apostolado. Eu estou debaixo do apostolado. Então, se eu estou debaixo do apostolado, Romanos 12, 3, eu não vou querer saber além do que me convém. Coríntios 4, 6, eu não vou além do que está escrito. Eu não preciso, porque eu estou debaixo. Romanos capítulo 6, veja aí. Romanos capítulo 6. Apostolado. Eu entendi, graças a Deus. Tão fácil que alguns se perdem, é o que o Espírito Santo me disse. Eu tenho visto alguns pastores se perder. Pô, você tem um apóstolo, você tem meus livros, você tem minhas apostilas, você tem nossa rádio, 24 horas, você tem nosso site. O site graçaapostolado.com é o maior site em graça do mundo, da face da terra. O maior e mais completo. Porque o site do MGA não é só um site de estudo. É um Atos do MGA. Na Bíblia não tem o Atos dos Apóstolos? O que foi o Atos dos Apóstolos? O relato do que a igreja ia vivendo. Não é isso o Atos? O Atos é o quê? O Atos quer dizer atitudes. Então, o Lucas, que escreveu o Atos, ele foi relatando. E a igreja tal, e Paulo, e então, e naquele dia. Não é assim o Atos? Não é um livro doutrinário. Lucas vai relatando, por isso que o Atos é um livro histórico. Lucas vai contando o que a igreja ia vivendo. Entenderam? Por isso que o site do MGA é o maior e mais completo site de estudo em graça. Por quê? Porque
Toda a história do MGA está no nosso site. O dia a dia está no nosso site. Não está só estudos e pregações. O dia a dia, o mover de Deus no nosso meio. Então Romanos, olha lá, Romanos 6, verso 17. Veja na sua Bíblia aí, ó. Romanos, meia dúzia, verso 17. Ó, olha o que Paulo diz. Romanos 6, 17. Mas graças a Deus que tendo vós sido no passado escravos do pecado. Graças a Deus por quê? Porque você foi escravo do pecado. Sublinha aí, ó. Obedeceste de coração a forma de doutrina. Sublinha isso. Obedeceste de coração a forma de doutrina a qual foste entregue. Qual forma de doutrina que eu fui entregue? A graça e o apostolado. Dá um sinal, quem entendeu? Agora presta atenção, olha para mim. Para que eu vou ficar trancado dentro de um quarto, perguntando para Deus, pedindo para Deus o que eu vou pregar? Para que eu vou fazer isso se eu estou debaixo do apostolado? Para que eu vou fazer isso? Eu fui entregue a uma forma de doutrina. Lê Romanos 6,17. Mas graças a Deus que tendo vós sido escravos do pecado, obedeceste de coração, que é o meu caso, e espero que seja o caso de todos. Posso ouvir um amém? Amém. É o meu caso, ó. Obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Oh, eu obedeço de coração ao apostolado. Como? O que o apostolado diz? Pela graça sois salvos. Então, pela graça sou salvo. Efésios 2,8. O que o apostolado diz? Deus te abençoe? Não, diz que sou abençoado. Efésios 1,3. Eu obedeço de coração. O que o apostolado diz? Hebreus 2,14. Que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Não mais. Não tem não mais. O apostolado diz isso. Então eu obedeço de coração. Hebreus 2,14. Basta para mim, eu estou debaixo do apostolado. O que o apostolado diz? Que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir os que recebem a salvação. Hebreus 1,14. Eu obedeço de coração, eu não vou discutir com ninguém. Eu já vi gente querer discutir sobre anjo, discutir sobre o diabo, discutir sobre o batismo. Eu vou discutir sobre o batismo? Romanos 6,3. Não sabeis vós que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Romanos 6,3, estou dando o endereço. Eu não tenho que discutir nada. O que o apostolado diz? Romanos 6,3, que eu fui, o verbo no passado, no plural, fomos batizados em Cristo. Ponto, acabou, não tem discussão, não tem debate. Eu não vou me trancar num quarto. Senhor, o que eu vou pregar para a igreja, Senhor? Fala comigo, Senhor. Antes era assim. Agora não mais. Vocês estão debaixo do apostolado. Vocês têm livros meus. O apostolado está tudo aqui. Pastor, eu tenho que pregar na casa de uma irmã amanhã que me chamou lá. O que eu vou falar? Eu não sei. Você não sabe? Você tem todos os meus livros. Como que você não sabe? Até mesmo eu tenho... Você quer ver? Você quer ver? Vou pegar um livro qualquer. Vou pegar um qualquer. Vou pegar esse aqui, um qualquer. Vou abrir qualquer página. João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Em Mateus 26, 27, Jesus simbolizou. Aí, vai lá ensinar isso aqui. Você não tem que ficar, Senhor, o que eu vou pregar amanhã? Eu tenho que ir lá pregar naquela casa, naquela igreja, naquele núcleo. Senhor, o que eu vou... Você não tem que fazer isso. Vou pegar outro, qualquer um. Vou pegar outro. Pegar outro qualquer. Volume 3. Vou abrir qualquer página. Qualquer página. Palavra apostólica. Você nunca teve livre-arbítrio porque Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Olha lá, olha o que você vai pregar lá. Olha o que você vai ensinar lá. Quer que eu pegue outro? Vou pegar outro. Vou pegar outro qualquer. Vou abrir qualquer página. Você não tem que ficar, Senhor, o que eu vou... Não, você não tem. Se você está debaixo do apostolado, você não tem que fazer isso. Ó o apostolado. Apostolado de edificação.
A graça tem um ministério mais excelente do que a lei. A graça tem superior aliança. A graça está firmada em melhores promessas. Vai lá e prega isso. Vai lá e ensina isso aqui, ó, baseado em Hebreus. Apostolado. É tão fácil que alguns se perdem com o apostolado nas mãos. Vou pegar outro. Esse aqui é o volume 2. Mas não é só livros. Você entra no YouTube, no nosso canal, Ministério da Graça Apostolada, tem N mensagens, pregações e ensinos de N assuntos. Você está pedindo para Deus para te dar uma palavra. Eu não acredito que você está fazendo isso. Não, eu não acredito que você está pedindo para Deus o que você vai pregar semana que vem. Eu não acredito que você está fazendo isso. Preocupado. Ansioso com o quê? Você leu todos os meus livros, você está ansioso com o quê? Eu vou abrir qualquer página, volume 2. Vou abrir qualquer página, nem eu sei, vou abrir qualquer página. Revelação. Deus sempre teve 2 povos, que hoje se tornou um. Antes eram os judeus, na lei, agora os gentios em graça, que em Cristo se tornou um. Olha o assunto para você pregar lá. Olha o apostolado aqui, ó. Tão fácil que alguns se perdem, vai lá e fala besteira. Fala fora da Bíblia, fala fora do apostolado, bagunça tudo, estraga vidas. Porque o apóstolo fala uma coisa, a pessoa vai lá e fala outra. Vai dar problema. Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Mais um livro, mais um. Deixa eu pegar mais um aqui, ó. Volume 5. De propósito, só para mostrar para vocês que é tão fácil que alguns estão se perdendo no caminho. Pastor, me chamaram para dar uma palavra lá, não sei o que eu vou falar. O que eu devo falar? O que você deve falar? Você tem todos os meus livros. Qualquer página que você abrir, eu vou abrir qualquer uma. Ó. Qualquer uma, vamos ver. A direção que Deus dá nos faz sermos conduzidos sempre em triunfo. Segundo Coríntios 2,14. Disse Pedro, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5,29. Deus permitiu que o povo de Israel saísse da sua direção para que lhes desse uma lição de vida, para que no amanhã pudessem reconhecer a verdadeira direção que nos traz a vitória que vem de Deus, a graça e o apostolado. Qualquer página que você abrir aqui está o apostolado. Vai lá e ensina, vai lá e prega. O apostolado é tão fácil que alguns estão se perdendo no caminho. Dá um sinal quem está entendendo o que eu estou falando aqui. Alguém está percebendo para onde que o Espírito Santo está indo aqui nesse objetivo, na pregação? Que eu estou falando para minha patroa, eu estou falando com o meu chefe, estou falando com o meu empregado, eu estou falando com o meu vizinho, eu estou falando com o meu irmão, mas eu não sei o que falar. Você não sabe o que falar? Pega o livro, abre fecha os olhos, abre a página, estuda aquela página, vai lá e fala para ele. Do seu jeito, do seu modo, com a sua voz. Vai lá e fala para ele. Deixa eu tentar mais uma vez para ver se você vai entender. Você não precisa se trancar dentro de um quarto pedindo revelações a Deus. Se você está debaixo do apostolado, tudo já te foi revelado e está nas suas mãos. Você entendeu isso? Segundo Coríntios, capítulo 11. Qual que é o assunto hoje aqui, igreja? Será que esse alguns não é você, não? Putz, essa aqui escapou. Será que esse alguns não é você? Que está falando o que eu nunca falei? E você está com os meus livros na mão, provando que eu nunca falei. Eu comecei com Romanos 12,3. Não saiba mais do que convém saber. Eu comecei com Coríntios 4,6. Não vá além do que está escrito. Aí eu fui para Romanos 6,17. Fomos entregues a uma forma de doutrina e obedeço de coração. Eu não preciso de mais nada. Ô irmão, Deus me revelou a graça e o apostolado de Paulo, que é o apóstolo dos gentios. O que mais que eu preciso?
Deixa eu te dar uma revelação, tem caneta aí? Quem chega na graça no apostolado, chegou no topo. Não há mais nada, não há além. Então o quê? Agora é pra você colocar no mundo. Põe no Facebook, põe no WhatsApp, põe na camisa, põe na testa, fala. Não tem mais. A graça do apostolado é o último nível. Fora disso é heresia. O que passar disso é o Coríntios 4:6. Não vai além do que está escrito. Pô, irmão, presta atenção. Eu já era profeta. Eu já era evangelista. Eu já era pastor. Eu já era mestre na palavra. Mas quando chegou o apostolado, completou. Não há mais agora o que não há mais. O que há? Que eu tenho que pregar, que eu tenho que ensinar. Eu vou ali, falo para aquele, vou na rádio, no site. Agora o que eu tenho que fazer é pregar, ensinar. Não há mais o que fazer. Tem caneta aí? Quem chegou na graça e no apostolado, chegou na última revelação de Deus. Será que você não entendeu essa frase, irmão? Então compara você com um batista. Ou compara você quando você era batista. Compara você quando você era um crente da lei. Compara você. Como que você era tão pequenininho no conhecimento e no entendimento. E veja quanto que você cresceu. Não há mais o que crescer. Agora você tem que pregar, tem que ensinar. Você tem que falar, tem que pôr para fora. De algum modo, faz um adesivo, conversa, fala, música, canta, não sei, faz uma faixa, dá um livro. Agora nós temos que fazer. Só eu que entendo isso? Só eu que entendo isso? Segundo Coríntios 11, quem já achou, diga amém. Esse é um problema. Versículo 3. Segundo Coríntios 11, isso aqui é um problema. Verso 3. Segundo Coríntios 11, verso 3. Isso aqui é um problema. Paulo diz, mas temo... Para quem que ele está falando isso? Para quem já tinha recebido Jesus como Senhor, para quem já era a igreja, para quem já tinha recebido a graça apostolada, para quem já tinha entendido a morte, a ressurreição. Então Paulo falou, vocês já entenderam, já aprenderam. Verso 3. Mesmo assim eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de algum modo corrompidos os vossos entendimentos e se apartem, esse é o problema, se apartem da simplicidade que há em Cristo. Esse é o problema. Eu faço de tudo para que as ovelhas não se afastem, não se apartem da simplicidade que há em Cristo. Eu faço de tudo. Tem pessoas que me mandam perguntas bobas. Pergunta boba. Ô pastor, qual que era a cor da cueca de Adão? Eu vou saber, ele nem usava cueca, mas vou saber, como que eu vou saber? Eu não estava lá, eu nunca nem conheci Adão. Não, as pessoas fazem perguntas, chega cada pergunta para mim que você não acredita. Você não acredita que um crente faz uma pergunta desse tipo. Um dia falaram assim, é verdade que Eva tomava água de coco? Como que eu vou saber? Se a Bíblia não fala isso, que ela tomava água de coco, como é que eu vou saber? Pô, meu! Não, parece brincadeira? O irmão veio querer discutir doutrina comigo, Reginaldo, querendo provar que a Eva tomava... Eu não sei, eu não estava lá, e a Bíblia não fala, eu não sei de onde ele tirou isso aí. Aí eu já paro a conversa. Quem está entendendo? Porque Tito 3,9, e eu estou debaixo do apostolado, Paulo disse, evite questões tolas. A cor da cueca de Abraão, se Eva tomava água de coco, ou tubaína, ou que suco, eu não sei, eu não estava lá, eu não sei. A Bíblia não fala. Esses assuntos eu não entro. Tem alguém me entendendo? Ô pastor, por que você nem responde? Por causa de 2 Coríntios 11:3. Para que você não se aparte, para que você não se afaste da simplicidade que há em Cristo. É tão fácil que alguns se perdem. Você entendeu que a salvação é pela graça? Entendi. Então vá lá e fala isso. Eu não acredito que você já falou isso para o mundo inteiro, né? Que não tem mais ninguém para ouvir essa frase. Eu não acredito.
Eu estou com 30 anos de ministério e ainda não falei com ninguém. Não, eu não sei o que você está esperando. Tem gente, presta atenção, tem gente que, eu não sei, cara, ou isso aqui, ou e aquilo lá. Mas isso aqui, mas onde você quer chegar? Eu não estou te entendendo, onde você quer chegar? Onde você quer chegar? Vocês estão me entendendo, irmãos? A Bíblia não é para você ficar lendo, estudando. A Bíblia não é para isso. Já leu? Já aprendeu? Já estudou? Agora vai falar com alguém. Pô, tem gente que não prega para ninguém, não ensina ninguém, fica só mexendo o saco. Escapou. Só quem está me entendendo. Aonde você quer chegar, irmão? Aonde você quer chegar? E fica me perturbando. Aonde você quer chegar? Mas aqui, mas aquilo lá. Porque aqui. Você não vai levantar uma obra. Junta 3, 4, coloca ao vivo no YouTube o MGA pregação. Junta 3, 4, vai fazer uma oração. Junta 3, 4, vai orar pelo doente. Junta 3, 4, vai na casa do enfermo. Junta 3, 4, vai visitar a velhinha. Junta 3, 4, vai falar de Jesus. Para de encher o saco. Pega o propósito de ser cristão. Pega o propósito do porquê que Deus nos chamou, do porquê que Ele nos revelou a graça. Será que vai morrer sem entender por que Ele revelou a graça? Por quê? Para quê? No mínimo, para que eu fale para alguém. Estou falando. Estou com vocês e com outros, estou falando. Então há um problema. Qual o problema? Os crentes se apartar da simplicidade que há em Cristo. Levante a mão direita. Venha sobre vós discernimento profético e apostólico. Que o Espírito Santo que habita em você te dê discernimento profético e apostólico. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Discernimento para quê? Para você saber o que você deve falar, com quem você deve falar, o que você deve falar. Tem gente que não quer nada com nada. Você entendeu? Tem gente que não quer nada, quer só encher o saco. Eu não sei que ministério que é esse, ministério de encher o saco dos outros. Porque tem gente que não quer nada, você está me entendendo? Tem gente que não quer nada. Leu, estudou. Não fala para uma pessoa, para uma ele não fala. Nem a mulher dele não sabe, nem o marido não sabe, o filho não sabe, o vizinho não sabe, o irmão, ninguém sabe. E está lendo, está estudando, mas não fala para ninguém. Que chamado que é esse? Que ministério que é esse? Eu não conheço na Bíblia. Então, quando a pessoa sai da simplicidade que há em Cristo, se torna pessoas desse tipo. Como que era na Bíblia? João, Tiago, Mateus, o mestre ressuscitou. É verdade, nós vimos ele, Maria, tal, foram já contar para todo mundo. Olha, o mestre ressuscitou, já foram espalhar a notícia, mas hoje não. O mestre ressuscitou, deixa eu ver se ele ressuscitou, que hora que era, que cor que ele estava, deixa eu ver se ele, como que, ele ressuscitou em pé, sentado, ele rodou assim, como que ele ressuscitou, pelo que eu estou vendo aqui nessa Bíblia. Você sabia que hoje é assim? Você entendeu, pastora? Você entendeu? As pessoas hoje é assim. Na Bíblia, Jesus curou o cego, todo mundo ia espalhar. Aí mais pessoas vinham até Jesus. Hoje não. Como que ele curou o cego? Não, ele cuspiu. Cuspiu? Nossa, que porcão, não quero isso de Jesus. Não, um homem cuspir no chão, você acha que eu vou deixar ele... Então as pessoas ficam debatendo, discutindo, quem está entendendo? Ao invés de ir até Jesus para ser curado. Ao invés de ir até Jesus para ser curado. Cuidado com o crente Facebook, hein? Cuidado com o crente WhatsApp. Crente Facebook não congrega em igreja nenhuma.
Ele não tem pastor porque ele fala que Jesus que é o pastor dele. Já ele tem uma doença chamada síndrome do santão. É uma doença que eu detectei nessas pessoas. Síndrome do santão. Não preciso congregar. Eu sou o templo. Eu sou o templo. Não preciso congregar. Eu sou a igreja. Não, pastor? Eu não tenho pastor. Meu pastor é Jesus. Então, isso é a síndrome do santão. Na verdade, igreja não é uma pessoa só. Igreja é o encontro, é o ajuntamento de pessoas salvas. Então a igreja está aqui, porque se ajunta pessoas que são salvas em Cristo. A Bíblia chama isso de igreja. Então a pessoa fica vendo defeito no pastor, vê defeito na pastora, e aqueles ficam debatendo se tem pastor ou se não tem na igreja. Esses eu nem respondo. Eu sou casado com uma mulher. Essa mulher é pastora no ministério comigo, vai para 30 anos. Não, eu não aceito pastora. Você não aceita? Minha esposa é pastora. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo no grupo? Você não aceita? Não, porque onde se viu? Onde se viu? Na Bíblia. Não, irmão, para de discutir, irmão. Para de debater. Na Bíblia diz que Deus usou uma mula para falar com Balaão. Eu penso que a minha esposa é muito mais importante que uma mula. E se Deus usou uma mula, por que não pode usar uma mulher? Eu vou perder meu tempo para discutir se mulher pode pregar, se não pode pregar, o que eu acho, e mostro o texto, e dá aquele texto. Eu não tenho tempo para isso, hein? Tem gente morrendo, tem gente que precisa de oração, eu não tenho tempo para isso. Tito 3,9, isso é questão tola. Se mulher pode pregar ou se não pode. Não, mas porque Paulo mandou a mulher ficar quieta. Irmão, eu já tenho esse estudo, não vou nem falar nada agora. Eu já tenho esse estudo no nosso site, tá? E se você não concorda, pega a sua viola, vai tocar em outra paróquia também. Pronto, já falei. O que o Espírito Santo está falando nessa noite, irmão? Este ministério, Graça Apostolado, é um ministério sério. Se mulher não pudesse pregar nem ensinar, você acha que teria mulher pregando e ensinando aqui? Se não pudesse? Se de fato, de verdade, não pudesse? Eu não vou nem falar em questão cultural, não vou nem tocar nesse assunto. Porque se eu falar em questão cultural, na Escócia o homem usa saia. E aí já vai dar pano para manga. Então vamos parar por aqui. O que o Espírito Santo quer que todos entendam é que o apostolado é tão fácil que alguns estão se perdendo. Com besteira. Quem está entendendo? Se perdendo com besteira. Vamos para Romanos capítulo 1, que é o texto básico dessa ministração. Eu sei que alguns que estão entendendo ou ouvindo a graça ainda não entenderam de fato o que é apostolado. Ah, pastor, então está debaixo do apostolado? É estar submisso? Sim. Romanos 6,17. A essa forma de doutrina. Claro que é. Ah, não, então não quero. Então você não quer, então você não quer. Simples assim. Igual diz a Midian, você quer, você não quer, cai fora. Ué. Simples assim, ué. É igual discutir com o testemunho de Jeová. Você acha que eu vou parar a minha vida para discutir, debater doutrina com testemunha de Jeová? Eu vou parar para isso? Não posso. Mas, se Deus me der uma faisquinha bem pequenina de que um testemunha de Jeová quer conhecer e entender a graça, aí eu entro e fico o dia inteiro. Mas do nada, eu estou limpando a casa, estou lavando o carro, eu estou consertando alguma coisa, aí chega um testemunho de Jeová na minha casa, eu vou parar a minha vida para debater Bíblia, para discutir Bíblia com o testemunho de Jeová? Se não teve nenhuma revelação, não teve nenhum mover, Deus não me deu nenhum sinal, eu vou ficar só discutindo, debatendo, para tentar provar o quê? O que eu vou ganhar de provar para ele alguma coisa? Vou ganhar o quê? Nem eu, nem Deus, nem ninguém. Por isso, Tito 3,9, evite debates e questões tolas. Você não vai dar em nada. Pastor, tem um testemunho de Jeová. Nossa, eu estava conversando com ele. Ele disse que estava lendo Efésios 1, 3, 4 e 5. E ele quer entender mais. Opa! Aí eu vou ser o pastor dele. Aí é diferente. Pode ser um espírita, pode ser testemunho de Jeová, pode ser Hare Krishna, pode ser o que for. Deus deu um sinal. Quem é que está entendendo o que eu estou falando aqui, hein?
Mas debate vão, debate... Por isso que eu não participo de nenhum debate. Você sabe o programa da Luciana Gimenez? Quem é a Luciana Gimenez? Da Rede TV? Me chamaram, mandaram um e-mail para que eu fosse na Rede TV. Ô, pastor, por que você não foi lá? Espera um pouquinho, você sabe o que eles queriam? Olha, mandaram um e-mail para mim, da Luciana Gimenez, para que eu fosse na Rede TV, que ia ter um debate. Debate? Boa noite, boa tarde e tal. Eu, pastor Marcos Gomes tal, não participo. Se você me abrir um espaço para que eu vá ensinar, explicar, eu vou. Não, vai ter um debate, vai ter pastor, vai ter o espírita, vai ter o padre. Então o padre fala meia hora, o espírita fala meia hora, o kardecista, o Hare Krishna fala meia hora, aí na minha vez eu falo 1 minuto e falo boa noite, está terminando o programa, e até semana que vem. E eu não consigo me expressar, eu não consigo explicar. É um debate sobre Santa Ceia. Eu assisti uma pregação sua no YouTube, você não quer vir aqui participar de um debate? O que eu vou ganhar com o debate? Só quem está entendendo. Ganhar o que com o debate? Muda o e-mail. Pastor Marcos estava assistindo um vídeo seu no YouTube. Você não quer vir aqui no programa da Luciana Gimenez, do Faustão, dos Trapalhões, dos Três Patetas, seja quem for. Você não quer vir aqui ensinar, explicar. Eu vou ensinar e vou explicar. Quanto tempo que eu tenho? 10 minutos. Então eu vou explicar e vou ensinar em 10 minutos. Meia hora, vou explicar, debater, não, debater eu não vou, porque vai ter, ele falou, mas está escrito, mas também está escrito, mas ali, e ninguém vai entender nada e ninguém vai ser edificado. Por isso que eu não fui, só quem entendeu. E eles não queriam que eu fosse lá explicar por que não tem Santa Ceia, eles queriam me usar para que desse audiência, pensa que eu sou bobo? Assunto polêmico. O Espírito Santo falou comigo. Eles querem te usar, hein? Pastor fala que não tem Santa Ceia. Aí não deixa eu explicar. E a audiência vai lá em cima. E eu só fui usado. Não. O Espírito Santo me falou antes. Quer que eu vá explicar? Quer que eu vá ensinar? Porque aí não vai ter tempo. Tá? Então não. Então fica assim. Quer entender? Entra no meu canal. Vem aqui na igreja, entra no nosso site. Mas não quer entender. Só quer audiência. Então vai usar outro. Vai morrer no Brás. Romanos capítulo 1. Nem sei quem inventou esse negócio de morrer no Brás, né? O que tem a ver morrer no Brás? Tem tanto lugar no mundo a morrer no Brás. Nem sei o que quer dizer isso aí. Romanos 1, versículo 5. O assunto hoje, diga comigo, apostolado. Tão fácil que alguns se perdem. A pessoa que tem meus 6 livros, está inscrito no nosso canal, está no nosso site, ouve a Rádio MGA o dia inteiro, que só tem pregação e ensino, ainda está trancado dentro do quarto, perguntando para Deus o que ele vai pregar amanhã. O cara já leu 6 livros, leu a apostila, ouve a rádio o dia inteiro, já entrou no site, já entra no canal no YouTube, aí ele vai pregar semana que vem, e ele está lá no quarto, Senhor, o que eu vou pregar? Que eu vou... E Deus fala assim, você não entendeu nada, hein? Você não entendeu nada, hein? Ô anjo, vem aqui, olha ele lá ouvindo a rádio o dia inteiro, a rádio ligada o dia inteiro, olha ele no site estudando, olha lá, está lendo um livro lá, ó. E está perguntando o que ele deve pregar amanhã. Tem alguém aqui entendendo o que eu estou falando? Dá um sinal quem está entendendo. Qual que é o assunto aqui? Qual que é o assunto? Apostolado. Diga, eu não posso me perder no caminho. O que é se perder? Perder a direção, irmão. Romanos 1,5, veja aí. Pelo qual recebemos a graça. Tem uma palavra-chave aí. Romanos 1,5. Recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome para... Isso pode ser um problema na vida de alguns. Não obedecer é ser insubmisso. Romanos 6,17. Não obedece de coração. Por isso que alguns estão por aí falando um monte de besteira. Você quer ver? Vamos terminar já em 5 minutos. Deixa o Romanos 1 aberto. Abre aí Hebreus 13. Abre Hebreus 13.
Ah, se você entendeu essa frase, hein? Que você não precisa ficar buscando a Deus para saber o que você vai pregar, irmão. Você só precisa receber o apostolado, estar debaixo do apostolado. Não ir além do apostolado, não sair do apostolado. Hebreus 13, 9. Veja aí, ó. O que diz Hebreus 13, 9? Não vos deixeis envolver, sublinha, por doutrinas várias e estranhas. Sabe por que Paulo falou isso? Já tinha gente indo além do que está escrito. Tinha gente já querendo saber mais do que convém saber. Já tinha gente, Romanos 1,5, não obedecendo mais ao apostolado. Já tinha gente, Romanos 6,17, não obedecendo de coração. Eu já vi isso. Lamentavelmente. Isso é a natureza carnal. Eu tenho visto, ô Mário, tem uma turma do Rio de Janeiro aí que conheceu a graça através de mim. Eram todos pregadores da lei. Todos pregadores da lei. Todos, sem exceção. Todos pregadores da lei. Agora já sabe mais que Paulo. Quem entendeu? Todos eram pregadores da lei. Receberam a graça através de mim. Eu não quero uma medalha nem um troféu. É só um fato. Mas agora... não preciso mais de... Não precisa... Tá bom. Saíram do apostolado, pegaram os seus próprios caminhos, estão falando as mais absurdas e horrendas e nojentas heresias. Sem temor nenhum. Não tem o mínimo temor. Saul foi reprovado por Deus. E Uzá pagou com sua própria vida. Afora o irmão de 1 Coríntios 5, e outros por aí também que foram se perdendo no caminho. Afora Barnabé, afora Gease, foram se perdendo no caminho. Por causa de um problema chamado, são irmãos gêmeos, tá? Desobediência e insubmissão. Isso é um problema grave, hein? São irmãos gêmeos. Desobediência e insubmissão. Por causa de desobediência a Romanos 1,5, Hebreus 13, 9. Não se envolveis com doutrinas várias e estranhas. Como assim estranha? O que Paulo quer dizer com doutrina estranha? Eu não falei isso. Eu não ensinei isso. Eu nunca falei isso. Eu nunca escrevi isso. Isso é estranho, hein? Quem te falou isso aí? Paulo disse, eu fui arrebatado até o terceiro céu, Cristo não me falou isso, eu não falei nada. De onde você tirou isso aí? Isso é estranho, hein? Olha, Hebreus 13, 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Bom é, continua o texto, que o coração se fortifique com a graça, e não com alimentos ou com coisas que não trouxeram proveito nenhum aos que com eles se preocuparam ou se ocuparam. Depende da sua versão. Hebreus 13, 9. Isso é um erro que, graças a Deus, eu nunca caí. E pretendo voltar para o céu sem cair nesse erro. De se envolver com doutrinas várias. Alô, como doutrinas várias... Se eu já recebi o Romanos 1,5, a graça do apostolado, eu não preciso de mais nada, como várias. É uma só. Romanos 6,17. Obedeço de coração a forma de doutrina que eu fui entregue, como doutrinas várias. Quem entendeu? Como doutrinas estranhas. Não, eu não me envolvo com essas coisas. Só quem entendeu? Vamos terminar? 1 Coríntios, capítulo 11. Tem caneta aí? Então diga comigo assim, ó. O segredo do apostolado é se submeter ao apostolado. Amém? Eu vou falar, Deus está mandando falar, eu vou falar. Eu fui para Fortaleza, Ceará, para abrir um ministério graça e apostolado lá. Um homem recebeu a graça e o apostolado, o meu apostolado, a graça e o meu apostolado, e eu saí daqui
Peguei o avião, fui para Fortaleza. Abrimos o MGA lá, o ministério. E o homem recebeu ordenação pastoral. Quando eu virei as costas, o homem saiu do apostolado. Não, para mim não tem problema nenhum. Eu vou continuar a minha vida. Eu vou continuar o meu ministério. Mas eu dei um passo para trás, eu me retirei. Começou a pregar e a ensinar doutrinas várias e estranhas. Hebreus 13:9. Ele caiu em Hebreus 13:9. Tentei corrigi-lo por algumas vezes. Mas o Espírito Santo já tinha falado. Esse não tem mais jeito, esse não tem mais volta. O que eu faço, Senhor? Segue sua vida. Você não tem o que fazer. Ele já foi para lá. Então tá bom. Estou livre de má consciência. O que ele prega e ensina não veio de mim. Eu durmo em paz. Não foi eu que ensinei isso, hein, Senhor? E ele sabe que eu nunca ensinei isso. Ele pode fazer o que ele pode dar cambalhota, ele pode ficar pelado, ele pode fazer o que ele quiser. Ele não fala pelo Ministério Casa Apostolado. Não tem nenhum vínculo conosco, então. Consegue entender? Assim como na terra tem macumbeiro, tem feiticeiro, ele tem a vida dele. Ele saiu do apostolado. Ele não se submeteu ao apostolado. Talvez quis fama, talvez quis glória, talvez quis nome ou renome, talvez quis colher antes de plantar. Ser humano, vocês sabem o que é ser humano, né? Eu não posso fazer nada. A minha vida continua. Abrimos o MGA em Pernambuco. Em Pernambuco! Vamos abrir agora em João Pessoa, Paraíba. No Rio de Janeiro também. Então a minha vida continua. Ele saiu do apostolado, eu não saí, não vou sair. Ele que saiu do apostolado. Para mim não tem problema nenhum. Barnabé andava com Paulo, lado a lado com Paulo, por causa de uma discussão boba, que o Barnabé queria que levasse João Marcos, numa viagem missionária, e o Paulo queria que levasse a Silas. Imagina os dois, o Barnabé, o Paulo, vamos levar o João Marcos. O Paulo falou, não, João Marcos não, ele pisou na bola comigo algumas vezes, deixou falando sozinho, quando o pau comeu mesmo, ele saiu fora, nós fomos açoitados, ele, não, João Marcos eu não quero. Vou levar Silas, que é profeta, homem de Deus. Não! Começaram a discutir. O Barnabé pegou e deixou Paulo. Não foi eu que deixei o homem de Fortaleza, Ceará. Ele que me deixou. Deixa eu deixar bem claro. Não fui eu que... Eu saí daqui para ir em Fortaleza, no Ceará. Se o avião caísse, eu e minha esposa, nós ia morrer. Então, eu fui até ele para dar o apostolado. E dei. E Deus é minha testemunha. Não foi eu que o abandonei. Ele que me deixou. Não foi Paulo que abandonou Barnabé. Barnabé que deixou Paulo. Não foi Paulo que deixou Demas. Demas abandonou Paulo. Está claro ou não está claro? É diferente. Vamos terminar? O tema de hoje foi apostolado. Tão fácil. É só isso aí então? Então, porque as pessoas elas subestimam. Então, eu posso ser franco com vocês, irmão? De repente alguém está pensando isso. Eu vou falar. Aconteça o que acontecer. De repente alguém está pensando. Então eu tenho que submeter a mim. Pronto, falei. Agora é com você. Estar debaixo do apostolado é estar submisso a mim. A pregação e o ensino. Não é submisso à comida que você tem que comer, ao carro que você tem que comprar, aonde você tem que morar, com quem você tem que casar. Não é isso. Submisso à doutrina. Só quem entendeu. Isso é estar debaixo do apostolado. Para terminar, olha o 1 Coríntios 11, verso 1. Aceitou, não posso fazer nada. É assim então? Então, sai fora? O homem do Ceará saiu fora e eu continuo minha vida. É assim, ué. O que é estar debaixo do apostolado? É estar submisso ao apóstolo. Eu não estou submisso ao apóstolo Paulo? Alguém dirá, então também vou ficar submisso a Paulo. Você é apóstolo? Se você for, você tem que ficar submisso. Tem caneta aí? Tem caneta? Das duas, uma. Se você é apóstolo, você está submisso ao apostolado de Paulo. Entendido? Se você não é apóstolo, tem que estar submetido a um apostolado. Existem duas formas de entender. Ou
apostolado é o que vem de Paulo. Um apostolado é o que vem de mim. Há outros apostolados. Não respondo por eles. Vou falar de novo. Há o apostolado que vem de Paulo. Eu estou submisso ao apostolado de Paulo. E vocês? Há um apostolado. Fala mais, pastor. 1 Coríntios 3, 10 e 11. Paulo disse: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu o fundamento e outro edifica. Veja cada um como edifica. Então o apostolado ele vem de Paulo. Um apóstolo recebe de Paulo. Coríntios 12, 29. São todos apóstolos? Não. Então, se não são apóstolos, precisa receber um apostolado. Por quê? Paulo disse, Coríntios 3, 10 e 11. Veja cada um de quem? Dos apóstolos, como que edifica. Então, resumindo, olhem para mim para terminar. Quem é apóstolo recebe o apostolado. Quem não é apóstolo, não tem problema nenhum. Não tem nenhum problema em não ser apóstolo. Não é menos salvo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem é apóstolo recebe o apostolado. Quem não é apóstolo recebe um apostolado. Porque o é o único que vem de Paulo. E um porque tem mais, tem outros. Por isso que Paulo disse em Coríntios 3, veja cada um como edifica, se é com madeira, com feno, palha, ou prata, ouro e pedras preciosas. Então tem dois tipos de apostolado na terra. Tem igreja sendo edificada com madeira, feno e palha. Quando vem o fogo, consome tudo. Mas a igreja que é edificada com pedras preciosas, com ouro e prata, quando vem o fogo, a igreja fica melhor ainda. O apostolado para o apóstolo. Um apostolado para a igreja. Só quem entendeu. Então a igreja, se quer seguir a direção de Deus e precisa estar debaixo de um apostolado. Ficou claro? Se você entendeu isso, é tão fácil que alguns se perdem. Então quer dizer que aí se perde. Não, faço o que eu quero da minha vida, eu tenho uma Bíblia, o Espírito Santo habita em mim. Tudo isso aí eu sei. Mas é tão fácil que alguns se perdem. E Paulo disse, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, alguns de vocês se percam no caminho. E se afaste dessa simplicidade que há em Cristo. Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres. Para que Deus fez isso na igreja? Para a igreja receber a direção. Não, eu tenho uma Bíblia. Não, então tá bom, irmão. Qual foi o tema hoje? Qual que foi? O Espírito Santo está mandando falar, eu vou falar. Posso ouvir um amém? Não erre. Porque se eu ver você errando por soberba, orgulho ou presunção, eu vou fingir que eu não estou vendo. Vou dar um passo para trás. Para eu dormir em paz. Não erre. Não errem. Porque se eu ver você errando por soberba, por orgulho, por presunção, eu vou dar um passo para trás, retiro a cobertura e vou seguir minha vida. Mas se você está errando porque não tem conhecimento, meu povo erra porque não tem conhecimento. Jeremias 3,15, dar-vos-eis pastores segundo o meu coração. Então você estava errando porque não tinha conhecimento. Aí Deus te dá um pastor. Você está crescendo em graça, está submisso, está dando glória. Então eu vou até o fim com você. Mas se for soberbo, orgulhoso, não, presunçoso. Então, irmão, então tá bom. Então, o Espírito Santo mandando falar. Um dia eu estava fazendo um seminário aqui, ó. Estava fazendo um seminário aqui, dando um seminário e tal. Teve um irmão que, mas não sei o quê. Eu, irmão, está escrito. E no seminário, não, mas... Até que eu, então, se você é o apóstolo, então, Isso aí foi
Estava nesse dia, deixei o microfone aqui, fui sentar e falei, se você é o pastor, desculpa. De repente Deus errou. Não sou eu, é você. Para mim não tem problema, eu vou sentar e você vem dar o seminário, você vai ser o pastor, você vai... Se é você, desculpa aí, desculpa, hein? Porque eu estou pensando que sou eu, mas não sou, é você. Eu não tenho problema, me submeto. Você que é o apóstolo, você que é o pastor, levantado por Deus, é você. Putz, desculpa, pensei que era... Deixei o microfone, ficou quieto, saiu da igreja. Você quer que eu faça o quê? De repente não te foi revelado ainda. Eu vou falar mais uma vez. Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus na igreja. Primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Não sou eu? Não tem problema nenhum. É você? Não tem problema quanto isso. Eu vou sentar e você vai ser o profeta, o apóstolo, o mestre. Para mim não tem problema nenhum. Eu estou aqui porque eu tenho convicção. Se você tem mais convicção do que eu e é provado isso, eu vou sentar. Para mim não tem problema nenhum. Alguém entendeu? Problema de alguns, tem caneta aí? Problema de alguns? Soberba, orgulho e presunção. É tão fácil que alguns erram. Por quê? Porque tem que submeter. Tem que submeter. Eu estou submetido. Ah, você não prega o que você quer? Não. Eu tenho que pregar o que Paulo falou e ensinou. Não posso mudar nada. Eu posso falar o que eu quiser, mas eu tenho que dar a conclusão de Paulo. Vocês entenderam? Eu não posso sair disso aí. Eu estou submetido. Vamos terminar com Coríntios 11, verso 1? 1 Coríntios, vamos ficar de pé para terminar com esse texto aqui. 1 Coríntios 11, 1. Apostolado é tão fácil que alguns se perdem. Se perdem, talvez porque não foi revelado ainda, mas o problema é que geralmente é soberba, orgulho e presunção. Não preciso de ninguém, então... Só que se for um pastor que está na liderança, cuidado para não ser reprovado por Deus. Porque o seu erro pode prejudicar pessoas inocentes. Quem entendeu? Se não é um pastor, é diferente. Não é um pastor? Não é uma pastora? É diferente. O problema é se é um pastor, está na liderança. E por soberba, por orgulho ou presunção, não se submete ao apostolado e prejudica pessoas que não têm nada a ver com isso. Teve um homem no Rio de Janeiro também que cometeu esse caminho. Pegou esse caminho, eu dei um passo para trás. Recebi ele bem no ministério. Tudo legal. Foi além, eu não vou além. Aconteça o que aconteceu, eu não vou além. Eu já li Coríntios 4, 6. Eu já li Romanos 12, 3. Eu não vou. Ele foi. Ele é ele e eu sou eu. Gálatas 6, 5. Cada um levará seu próprio fardo. Ele foi além, problema dele. Eu não vou. Aconteça o que acontecer. Nem que eu ficar sozinho. Pronto, eu não vou além. Para mim não tem problema nenhum. O que eu vou fazer? O que a igreja deve fazer? Está aqui a instrução do apostolado, que é tão fácil que alguns se perdem. Coríntios 11, 1. Paulo disse, sede meus, no plural. Aqui ele está falando com a igreja, não só com o pastor, com o apóstolo. Aqui ele está falando com a igreja. Sede meus, imitadores, como também eu sou de Cristo. Ou seja, igreja, imitem a mim, preguem o que eu prego, ensinem o que eu ensino, orem como eu oro, façam como eu faço. É isso que Paulo está falando. Quem entendeu? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu recebo a graça e o apostolado por amor do seu nome para a obediência da fé entre todos os gentios. Graças a Deus que eu fui entregue a uma forma de doutrina a qual eu obedeço de coração. E em nome de Jesus, para a glória de Deus, não vou me envolver com doutrinas várias e estranhas. Bom é que o meu coração se fortifique com a graça e não com coisas que não edificou a vida de ninguém. É assim que está escrito, é assim que eu fui edificado, é assim que eu tenho que pregar, que crer e ensinar. Para a glória de Deus. Porque se estiver escrito, eu creio. Essa é a graça e esse é o apostolado. Quem recebe?
Então, glória a Deus pela sua vida. Graça e paz. E até quarta-feira.